Oi, vou falar hoje sobre um filme chamado Bem-vindo a Marley Gaumont. Eu acho que é assim que fala, não tenho muita certeza. É uma história passada na França e conta a história de um médico que se formou. Ele é do Congo, mas ele se formou em medicina na França. E no dia da formatura dele, eles tiveram uma festa, e lá na festa apareceu um senhor que todo ano ele ia para ver se conseguia arrumar um médico para ir trabalhar lá na cidadezinha dele. E os meninos falaram: o idiota veio mais uma vez. Aí esse menino que era negro falou: o, como que é? Por que você está dizendo assim? Aí ele falou: todo ano ele vem ver se consegue um médico para ir trabalhar lá na cidadezinha dele. Um idiota que queira ir. E ele se interessou pelaquela história. E ele falou: vou lá, vou conversar com ele. E foi. Aí o cara realmente estava procurando um médico que fosse trabalhar nessa cidadezinha do nome do filme. E o cara ficou muito. Ele não queria que ele fosse. Ele ficava pondo obstáculo, falava que era uma cidadezinha onde o meio cultural era bem diferente e tal. E ele falou: não, você que tinha que me convencer para ir, eu que estou te convencendo para ir, para eu ir. Aí ele falou: olha, é por sua conta e risco. É uma cidade provinciana, de cultura bem diferente da sua, se você quiser arriscar. E ele diz: não, eu vou sim. E imediatamente ele ligou para a família dele e disse que eles iam mudar para Paris. A mulher dele já deduziu que eles iam morar em Paris. E lá tem a Torre Eiffel, tem a Cidade de Ouro, né, de luz. Enfim, ela nem deixou ele terminar de explicar para onde realmente eles estavam indo. E não deu outra. Eles tinham dois filhos, que na verdade essa história é contada pelo o filho dele. É ele que conta essa passagem desse filme. É na visão dele que o filme é contado. Então, aí eles foram. E a mulher já estranhou demais, porque foi chegando no final da história, final da viagem, eles chegaram no meio do campo, no meio do nada, e muita chuva, o ônibus parou lá no meio da quiçaça, e ela ficou completamente brava e falou: olha onde você vem nos trazer, eu tô com frio, eu tô molhada, e ela estava brava demais. E ele falou: eu nunca disse para você que a gente ia em Paris, você não deixou eu terminar meu pensamento, eu estava falando ainda. Enfim, aí de repente aparece o prefeito da cidade, aquele com o qual ele havia conversado, e falou: ah, desculpa de vir a pé, porque é mais bonito para me mostrar para vocês as paisagens, as coisas. O cara debaixo de chuva disse que era mais bonito vir a pé. É muito hilário, engraçado. Tá bom. A mulher bem mal-humorada, as crianças bem assustadas e ele todo cheio de esperança. Sim, eles foram lá para a cidadezinha e eu tinha uma casa onde já era arrumado para ele ficar. Ele já mostrou a casa, falou que a casa era boa, arejada, não sei o quê. A casa era bem inferiorzinha. Aí ele falou: olha, esqueci de falar o melhor, tem um carro para você. Foi lá, chutou o carro, falou que o carro estava inteiro, a porta já caiu. Quer dizer, ele tinha caído numa esparrela mesmo. E tinha os vizinhos, cidade pequena, existe muito fofoqueiros. Um vizinho já viu que tinha chegado uma família de cor, família negra, e já falou: olha, você viu quem que o prefeito trouxe? E daí já começou o boato que o médico que tinha chegado era negro. E aquele povo, naquela cidadezinha ali no norte da França, eles nunca tinham visto um negro pessoalmente. E eles já começaram a ter uma resistência com ele. Eles já dificultava tudo para ele. No outro dia ele levantou, foi ver o consultório, foi abrir, vestiu a roupinha dele, ficou treinando como que ele ia falar para receber as pessoas.
Ele é tão engraçadinho, ele falava, levava as mãos e falava, seja bem-vindo, vamos sentar e pau. Dentro da cabecinha dele, ele já imaginava os pacientes chegando. E nada disso aconteceu. Não ia ninguém. Para falar a verdade, apareceu uma mulher com a cesta cheia de fruta, mas era verdura mesmo, que ela estava grávida e não estava passando muito bem. Então ela precisava de um médico e pelo jeito ela não sabia que ele era negro. Quando ele apareceu lá na sala de espera, foi muito feliz porque era a primeira paciente dele. Ela olhou para ele, você não vai pôr a mão em mim, ficou louca e saiu correndo e foi embora lá, esqueceu a cesta de verduras e foi aquele Deus nos acuda. O que que aconteceu? Naquele inteirinho o telefone tocou e ele atendeu, uma pessoa precisava de um médico na fazenda. Ele pegou o carrinho dele debaixo de chuva, naquele lamaçal, e ele foi para a fazenda. Chegou lá, tinha um senhor na lavoura trabalhando num trator. E ele desceu do carrinho dele e foi andando pro lado daquela pessoa e falando, desculpa o atraso, eu me perdi e tal. E o cara atirou e sai da minha terra e não sei o quê. Isso tudo por causa da cor dele. Aí ele voltou para casa e isso os dias foi passando e não aparecia ninguém. Ninguém ia consultar, ninguém falava com eles. Teve um dia que a mulher dele foi levar as duas crianças na escola. Chegou lá, os meninos foram tratados como um objeto na vitrine. Todo mundo ficou olhando, humilhando, chamando eles de negrinhos. E foi difícil para eles. Botaram bastante apelidos e aquela coisa toda. E essa menina gostava, a menina mais velha, filha dele, gostava muito de futebol. Ela tinha um sonho de jogar futebol. E o pai era contra, diz que quem joga futebol não é nada, que negro tem que estudar para poder sobressair, e não jogador de futebol. Enfim, os dias foram passando e nada acontecia, não tinha pacientes, não tinha nada para eles fazerem. Muita humilhação. Quando a mulher ia na feirinha comprar as coisas, as mulheres ficavam aquele disse-me disse e olhava para ela e falava caramba, e ela não entendia muito bem que palavra era essa, caramba, e ela começou a cumprimentar as pessoas falando caramba, olhava para uma, caramba, caramba para você. Era muito engraçado. Enfim, um dia alguém, ou se eu não me engano, o prefeito falou para ele: você tem que se enturmar, você tem que ir lá onde o povo estão, quem sabe você consegue apaziguar essa situação. E ele começou a sair toda noite. Ele ia para um bar, chegava lá, ele viu que o pessoal gostava de jogar dardo, e ele começou a jogar, beber cerveja, foi enturmando com a turma. E ele ia na rua, ele conversava com as pessoas, cumprimentava e ele foi se enturmando. E lá na escola, onde o filho dele estudava, o menino mais novo, tinha uma menina que tinha uma espécie de alergia no rosto. Ela vivia tampado o rosto com um pano porque ela era humilhada pelos outros alunos por causa daquele problema de pele que ela tinha. Aí o menininho pegou, levou ela em casa e falou pro pai dele: olha, pai, dá para você curar ela, olha o jeito que ela tá. Aí ele estudou, viu o que era que a menina tinha e conseguiu passar uma medicação que curou essa criança. E um dia apareceu lá no consultório dele duas pessoas, dois homens. Um porque tinha isso, porque tinha aquilo, e inclusive ele queria que ele olhasse até os dentes dele, essa coisa toda. E o outro tinha um problema também, e ele acabou atendendo os dois e foi cobrar, ele foi avacalhado, debocharam dele, que ele imagina se nós vamos pagar, e criou uma confusão para cima dele. E ele pensou que ele ia começar a ter pacientes e não teve.
E a mulher dele, como ela ficava muito só na casa, ela começou a usar muito o telefone. E a conta do telefone veio muito alto. E, e ele não tinha um meio de pagar. Ele pediu ajuda para o prefeito não ajudou. E a solução que ele teve foi trabalhar numa fazenda. Ele foi ser vaqueiro numa fazenda porque ele não conseguia paciente. Tudo que ele fazia não dava certo. A discriminação era muito grande. E ele trabalhando como vaqueiro, o prefeito ficou condoído e falou que absurdo, ele estudou, pelejou e, e não deu certo e veio para cá e tem todo esse preconceito por causa da cor dele, não por causa da eficiência dele, era simplesmente porque ele era negro. Enfim, o prefeito foi na cidade e lá no barzinho onde ele se encontrava e jogava dardo, ele pegou e pediu 1 minuto de silêncio e falou que ele estava bebendo aquela bebida naquela hora era para comemorar, porque naquela cidade, a maneira que ele quis dizer, só tinha pessoas ignorantes, com preconceito. E saiu. E naquela hora parece que as coisas doeram, parece que as pessoas ficou com dó, falou, olha, o cara trabalhando de vaqueiro por causa do nosso preconceito, e não está certo essa situação. E começou as pessoas, eu estou esquecendo de uma parte. Uma noite ele estava dormindo, e aquela pessoa grávida que tinha ido a primeira paciente dele lá no consultório, ela estava em trabalho de parto e o parto estava muito difícil. Aí eles ligaram para o médico, o marido dela ligou para ele e pediu que ele fosse lá ajudar. Chegou lá, a mulher tinha muito preconceito, ela não queria que ele tocasse nela, ela criou um escândalo, uma bagunça, começou a xingar ele de todos os nomes, e quando ela xingava, ela botava força, quer dizer que ajudava a criança a nascer. E não deu outra, a criança nasceu saudável, tudo correu direitinho, e ela pediu desculpa para ele e ficou agradecida. Esse médico, com a família dele, tinha parentes que vinha de vez em quando visitá-los na casa deles. E eles eram pessoas muito alegres, muito felizes e gostava de beber, falar alto. E quando eles chegavam na cidade, eles eram bem de vida, é, chamava muita atenção, primeiro porque eram negros, segundo porque eles eram realmente diferentes. E teve um dia no Natal, uma noite de Natal, tinha missa na igreja. E a família dele falou, vamos para a missa? Ele, não, não vamos não, por favor, não vamos lá não, e tal. E aí eles falaram, por quê? É Natal, nós vamos sim. E foram. Chegou lá, claro, todo mundo ficou olhando com aquele olho torto, todo mundo discriminando, inclusive o padre não sabia o que falar. Enfim, começaram a cantar uma noite feliz lá, parece. E nós sabemos que os negros, a maioria, cantam muito bem. E elas começaram a dar um show. E de repente estava todo mundo cantando, todo mundo dançando junto com eles. Enfim, chegou um dia que o consultório dele começou a ser lotado de pacientes. Todo mundo ia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ele foi atendendo as pessoas. E lá na cidade tinha um cara que ele era realmente uma pessoa invejosa, uma pessoa chata, que geralmente todo filme tem que ter um vilão. Esse era o vilão, ele era contra o prefeito e ele era contra o médico. E o que ele fez? Ele mandou pesquisar sobre a vida do médico. Acabou descobrindo que ele não era naturalizado francês. E com isso ele não podia ficar na França. E ele conseguiu fazer que prendesse o médico e que eles fossem embora da cidade porque ele não era naturalizado francês. E o povo que já gostava dele e também tinha já simpatia pela família, ficaram chocados com aquela história. Então eles deram
uma data X para que eles fossem embora. E naquele inteirinho, como eu já havia falado para vocês, enquanto estava rolando essa história paralela, a filha dele foi chamada, o treinador de futebol da escola percebeu que aquela menina tinha um dom muito grande para jogar. E ele escalou que ela jogasse. E ela jogou e jogou muito bem, acabou cativando toda a turminha que jogava lá na escola, os jogadores, e ia ter um jogo definitivo, que era um joguinho final, e ela foi escalada. Mas até então o pai não sabia, porque o pai não gostava que ela jogasse futebol. Negro tem que estudar, dentro da filosofia dele. E chegou o dia do futebol, no qual ia disputar o campeonato. E foi ele, a menina e o menino. Chegando lá, a menina desapareceu. Ele, cadê minha filha? O jogo vai começar, ela não vai chegar e tal. E de repente ele percebeu que a menina estava lá dentrinho, junto com os jogadores. Ela ia jogar pro time da cidade. E não deu outra. Ela fez 4 gols e foi aclamada, todo mundo gostava dela, todo mundo muito idolatrava aquela menina que jogava muito futebol. Então, vindo para aquela história que ele tinha que deixar a cidade porque ele não era naturalizado francês, ele bolou um plano mais a menina. Quando ele percebeu que eles dependiam da menina porque ia ter mais jogos e eles queriam que a menina continuasse jogando, ele mais os 2 filhos resolveram ir no bar, na cidade, andar junto com as pessoas dizendo que eles iam embora porque eles tinham mandado ele embora e que a menina não podia jogar por causa disso e daquilo e tá. Enfim, eles acabaram convencendo as pessoas porque ia ter uma eleição. Para eles continuar lá na cidade, aquele atual prefeito tinha que ser reeleito. Se o outro ganhasse, que era aquele rival dele, eles tinham que realmente ir embora. E não deu outra. E como eles fizeram esse joguinho de falar que a menina ia, que eles iam ficar sem médico, que eles iam ficar sem o futebol da menina, enfim, aquele pessoal resolveram ir votar. E todo mundo votar no atual prefeito, porque senão eles iam embora. E não deu outra. O atual prefeito ganhou e eles continuaram na cidade. Conta-se a história que ele trabalhou lá até velhinho e ele morreu de acidente. Quem conta essa história é o próprio filho, como eu comentei no início do filme. Ele vê o diploma do pai e começa a contar a história que eu acabei de dizer para vocês. É um bom filme, vale a pena ver. É um filme muito bom. Eu gostei muito.